Olá, pessoal! Hoje, conversando com Mentes Brilhantes, fala com Newton de Lima Azevedo, que é presidente do Hidros. Newton, muito obrigada pelo seu tempo, por essa sua generosidade, parceria, com a sua disponibilidade e alegria em ajudar, em fazer essa troca de conhecimento. Milton, conta um pouco da sua história, da sua organização, o que você faz, como você conduz a sua vida, essa sua presidência. Não, veja, eu sou engenheiro civil, formado com certeza antes de você ter nascido, porque eu formei em 72. Eu nasci em 70, então era... Olha aí, estamos... Né? E de lá para cá, eu sempre, por questões assim que você não previa, vão acontecendo, eu sempre mexi com água, com assuntos ligados à água, né? Então, naquela época, a palavra meio ambiente, sustentabilidade, essas coisas eram teóricas, eram muito longe, eram muito distantes da realidade brasileira e tal. Mas eu tive 3 momentos muito importantes que me reafirmaram a importância da água nesse processo. E depois, num segundo momento, ligado a isso, a importância das pessoas, da relação com as pessoas nesse processo. Na realidade, eu começo fazendo um estágio num laboratório de hidráulica da Universidade de São Paulo, onde eu começo a mexer com a parte de água, muito mais ligado à parte de geração de energia. Então, eram modelos. Então, eu comecei ali a tomar um gosto por esse tipo de coisa que são recursos hídricos. Depois, fazendo aí uns cortes rápidos, eu passei, isso foi um negócio que poucas pessoas tiveram oportunidade, eu sinto-me feliz de ter podido participar. Eu fui Presenteado. trabalhar numa empresa de consultoria, fui convidado quando me formei, uma empresa de consultoria que era a maior do Brasil, chamada Temag Engenharia, que fazia o projeto, na época, da maior hidrelétrica do mundo, que era Itaipu, Itaipu Binacional. E eu passei, nesse projeto, desde 76 até 91. Muito tempo. Então, eu posso dizer que foi uma experiência única, onde ali eu comecei a entender a água, nesse caso específico, como produtora de energia, como geradora de desenvolvimento, como possibilitando a melhoria da vida das pessoas, né? E comecei a perceber a necessidade de troca com a sua equipe. Eu fui ser diretor do projeto, e a gente tinha aí 1.000 pessoas sob a tua responsabilidade, e 1.000 pessoas na época, 1.000 pessoas entre técnicos e engenheiros. E ali eu comecei a perceber que, para você gerenciar, para você obter produtividade, para você obter um trabalho prazeroso, eu gosto sempre de dizer, você tem que deixar a porta da tua sala aberta. E não só da tua sala, mas do teu coração também, né? Do coração. Então, eu acho que isso daí foi uma coisa que eu comecei a perceber, como você, tratando bem as pessoas, mostrando que você se preocupa com elas, obviamente nem sempre resolvendo os problemas delas, porque não é possível. É impossível. Você tem a troca, você tem a volta, você tem a recíproca. Elas a se melhor sentem forma de trabalhar, importante, né? Elas se sentem parte. a melhor parte de você trabalhar é a troca da energia, né? A energia positiva, a energia de construir junto. Então, ali eu comecei a entender um pouquinho isso. Aí eu fiz um outro movimento, que também foi muito agregador. Eu fui convidado por uma empresa multinacional francesa, que hoje chama-se Suez, na época chamava-se Lyonnaise des Eaux, na França, a abrir o escritório da Lyonnaise e ser o presidente
da Lyonesse Deso aqui no Brasil. E eu adoro ser presidente. Adoro. Deve ser uma delícia mesmo. Eu adoro. Mas não é eu adoro. Quem ouvir isso vai achar que eu sou louco. Mas não é. Eu adoro ser presidente desde que, já falei antes, a porta esteja aberta e as pessoas me vejam como alguém que está do lado delas e não alguém que está com chicote para chicoteá-las, né? Não é por medo, né? Você não consegue as pessoas através do medo. Não. Isso não é pelo significa coração que você disse pouco tempo atrás. As pessoas vão buscar com você as metas, os objetivos, chora na derrota, se abraça na vitória, e a vida é feita de derrotas, vitórias, e se fosse no futebol, de empates, né? De empate. Na realidade, nesse trabalho aí que eu fiquei no grupo, hoje se chama Suez, eu fiquei de 90 até 2001, fiquei 10 anos. Então, eu fui presidente da Lyonesse do Brasil, fui presidente também da primeira concessão privada brasileira na água e esgoto, em 1995, que é Águas de Limeira, que é um tabu, né? Concessões privadas, essa coisa que na época o cara acha que o privado... até hoje tem umas pessoas que pensam a antiga, que acham que os privados entram aí para tocar fogo na floresta, comer criancinha. Eles são do mal. São do mal, são do mal. São do mal, são monstros. São do mal. Então, Limeira hoje, desde 95, é uma cidade feliz, tem água, tem esgoto, tarifas justas, um bom serviço. E eu conheço, está aqui do lado, porque eu estou em Indaiatuba. Então você sabe que é uma verdade. Depois eu tive no Amazonas, que a gente, como Lyonesse, comprou lá a concessão de Manaus. Também foi uma experiência rica e com uma faixa de abrangência enorme, porque a quantidade de pessoas de baixo nível de instrução era enorme, não só na população, mas também na tua equipe. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu fico muito feliz de, nesse momento, obviamente estou fazendo cortes aí na minha história, de ter tomado... uma coisa que me incentivou também, foi muito legal, eu fui do Conselho Mundial da Água. Eu fui representante do Brasil. Fui representante do Brasil durante 2 mandatos, que são eletivos, e representava a sociedade, a iniciativa privada, porque os países têm que apresentar alguma pessoa que seja da iniciativa privada, uma pessoa que seja de uma organização não governamental, uma pessoa da área de educação e uma pessoa tem mais uma pessoa que eu esqueci, mas pouco importa. Eu representava a iniciativa privada, porque na época eu estava vice-presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, ABDIB. Então, andei pelo mundo todo, que você pode imaginar, sempre com um olhar na água. Eu andei por países que jamais imaginaria andar, tipo Azerbaijão, tipo China, Nigéria, Quênia, Senegal. E fui detectando uma coisa importante, né? Que em todos esses países, principalmente os mais, infelizmente, parecidos com a gente, infelizmente, outro dia escrevi um artigo já faz um tempo. Parecidos no sentido de sem infraestrutura, né? Eu dizia que o título era, acho que é uma música de Caetano, que fala que o Haiti é aqui. Então, em muitas situações, o Haiti é aqui. Não no meu bairro, nem no seu. Mas você tem 100 milhões de brasileiros hoje que não têm esgoto, ou seja, os resíduos, vamos falar português claro, o cocô, volta, vai para o rio. Tem 45 milhões de brasileiros que têm problema em saúde, água. Né? E saúde.
e isso tudo reverte em saúde. Bom, você sabe as decorrências disso. E Desenvolvimento aí cerebral, tudo, toda a capacitação, parte cognitiva, tudo. dá uma outra conversa. Uhum. E aí eu tomei uma decisão, junto com os meus amigos franceses, de criar um centro de capacitação Olha. aqui no Brasil. Uhum. Mas não reinventar a roda, porque eu não sou um empresário. Se me disser que eu sou mais um sonhador do que um empresário. Uhum. Um sonhador que realiza, pronto. Eu acho que eu fiz. Tive outros sonhos que não consegui realizar, mas os mais estruturados, os mais estruturantes, planejados, eles andaram. Uhum. E a gente criou um centro de capacitação chamado Hidros do Brasil, em Uhum. parceria com um centro de capacitação francês, que é o maior da Europa, chamado Office International de l'Eau. Então, hoje, o que eu faço? Nós somos... eu me sinto assim meio a questão do legado. Tem duas palavras sobre as quais eu estruturo o Hidros. É quase passar, junto com os instrutores que eu tenho, para as pessoas do chão da fábrica, e essa foi uma outra definição que a gente teve ao estruturar o Hidros, que poucas pessoas sabem, mas uma operadora de água e esgoto, seja pública, privada, municipal, estadual, 70% dela, do efetivo dela, está na base da pirâmide. Imagino. 20% estão a nível tático e 10% estão no Olimpo, né, que é o estratégico. Então, como eu tinha estado lá em cima, andei pelo mundo e percebi, em todos esses países, aí, infelizmente, parecidos com o nosso, em questão de infraestrutura, de falta de infraestrutura, fomos atacar a base da pirâmide. E aí duas palavras sustentam isso. Um é quase que uma obrigação de um legado. Eu acho que é importante passar para as pessoas mais jovens, independente da classe social, independente da instrução, mas se estão no setor, um pouco do conhecimento teu, conhecimento prático. E uma outra coisa que eu senti também é a questão do pertencimento. Essas pessoas que são 70% de uma companhia de saneamento, isso vale desde a Sabesp até uma companhia localizada no norte do Acre, elas têm 70% na base da pirâmide. Elas não São são pessoas, vistas, né? Elas não são vistas. Elas são relegadas, elas estão lá fazendo alguma ação mecânica, assim, ela troca o hidrômetro sem saber por quê. Estão passando pela vida, né? Estão passando, tem baixa instrução, não tem formação nenhuma para poder fazer alguma outra coisa. E isso, quando alguém estende a mão... Faz toda a diferença. E aí você tem que elogiar as companhias que, depois que você conversa, elas entendem isso. O retorno disso, porque a vida não é só... É uma não troca. É tão romântica assim. A vida é uma troca. A vida é uma troca. Você tem uma melhora de produtividade, você tem um envolvimento surpreendente. Meu pai, posso te cortar um pouquinho para falar sobre esses invisíveis? Meu pai, ele falava assim para mim, eu cresci ouvindo isso, então eu entendo o que você está dizendo, porque ele falava, Luciana, observe os invisíveis. A vida é cheia de invisíveis, o mundo é cheio de invisíveis, então você tem que observar essas pessoas, você tem que ajudar essas pessoas, estender a mão, escutá-las, né? Escutá-las, prestar atenção nelas e ajudar dentro do possível, porque elas precisam ter voz de alguma maneira, né? E esse pessoal, e obviamente estou focando sempre nessa área de meio ambiente, essas palavras chiques que hoje estão aí. Na moda. Sustentabilidade, ESG, um monte de palavras que são criadas, e todas como fundamento, criadas por pessoas competentes. Mas o cara que está lá, que não tem nem primário,
né? Que pega uma bicicleta para ir trabalhar, que mora num lugar horroroso, na cidade de Manaus. Que passou a pandemia inteira com 11 dentro de casa, né? 11 dentro de casa. O cara não quer saber isso, né? Ele quer se sentir um pouquinho só que seja amado, Amado. visto, né? E o retorno que você tem é muito grande das pessoas, né? Então, eu diria o seguinte, que pessoas são fundamentais. E quando você fala que hoje o saneamento, de uma forma geral, o problema é gestão, o problema é gestão, sim, mas é gestão de pessoas. Porque a parte tecnológica, a Ela engenharia existe. brasileira É boa. existe. Ela fez uma Itaipu e eu participei. Ela fez um monte de obras pioneiras, mas ela, por alguma razão, não vou entrar no mérito aqui porque é longa, seria uma reflexão longa, elas esqueceram das pessoas. Por exemplo, eu cito o caso de Itaipu, onde a Ou gente nunca chegou. pensaram nas pessoas, né? A gente chega. Itaipu, a instituição, chegou a ter 35 mil empregados trabalhando 24 horas, quer dizer, em rodízios, criou cidades para eles, deu todas as condições, e depois Esqueceu. as pessoas se perderam, né? Se perderam porque essas grandes obras acabaram, e aí tem uma série de problemas. Então, não é que eu queira, com Hidros, resolvê-los, mas eu gostaria de, pelo menos, fazer que eles Chamar atenção tivessem... para isso, né? Observar isso. Eu gosto muito de uma palavra que eu também aprendi, que é a questão da inserção laboral. O que é isso? É você dar para essas pessoas o mínimo de informação para que ela possa se sentir pertencendo a esse mundo, né? E eu acho que no saneamento, com esses cursos, com essa visão que as empresas passam até agora, gestão de pessoas, você consegue dar a cidadania para essas pessoas, né? Por exemplo, a pessoa poder ter um endereço, né, para dizer, quando for fazer uma compra num desses grandes lojas, poder ter lá uma conta de água, uma conta de luz. Pode parecer besteira isso, mas não é não. É importante. Isso é cidadania. E esses caras são, na hora que você os abraça, eles saem passando abraços para os outros. Então, é um pouquinho isso a minha vida. E aí eu tento transformar isso. Tentei, né, com mais pessoas, não estou sozinho nisso. E também tentar escrever algumas coisas sobre isso. Né? Não é escrever para essas pessoas que a gente está dando curso. É escrever para os outros. Para aqueles que quiserem 30%. ouvir e aprender, né? O cara entender, né? Dizer, olha, você sabia que em São Paulo você tem 60 mil pessoas inscritas nesse serviço de delivery entre 22 anos a 30, porque essas pessoas não têm nenhuma condição de fazer outra coisa a não ser entregar algum tipo de mercadoria. Elas não têm Graças a Deus isso existe, né? Elas não têm instrução, e mesmo aqueles que têm um pouco mais de instrução, não têm oportunidade, porque a gente vive de crise em crise, não tem oportunidade, né? Então, eu acho que, dentro do meu pequeno mundo, eu dou um pouco de contribuição junto com os meus parceiros, Ana Helena Berenhaus, Márcia Andréa Martinez, mais 8, 9 instrutores que a gente tem, mais o conceito da transformação digital, que é fundamental. A gente percebeu que cursos presenciais tenderiam, isso foi antes da pandemia, a acabar, porque um país de dimensão continental, para ter um preço para esses cursos poderem ser remunerados, você não podia fazer com que eles andassem pelo Brasil para vir para o centro. Então, você teve que fazer em house, você teve que ir a eles.
Então, a gente também começou a trabalhar na parte de ensino à distância, na parte do mobile learning, que é trazer esses cursos para o smartphone. Uhum. E o mundo vai ser por aí. O mundo vai ser por aí. Queiram, não queiram. Nós vamos conviver com essas gerações todas, X, Y, Z, né? Esses abecedários todos, que vão ter que buscar uma solução, estão buscando uma solução para passar da crise, esquecer que 2020 existiu e tocar a vida. Talvez não esquecer, mas aprender com o que a gente aprendeu. Mas foi um Esquecer no ano. sentido dos objetivos, né? Que muitos Uhum. objetivos não foram atendidos, não foram Não, na verdade, alcançados. a maioria deles caíram por terra, né? Foi um ano realmente. Então, Eu falo foi porque a gente já está em outubro, né? Foi um ano difícil. então, não esmorecer, acreditar e partilhar e trocar. E isso que me fez estar aqui falando com você. Você é fantástico, na verdade, você é muito realmente. As palavras que você fala, eu posso dizer, pela pouca experiência que a gente teve, que elas são verdadeiras. Pela atenção que você me deu, pela rapidez no seu retorno e quando disse eu quero, porque você realmente é muito generoso, então eu acredito que tudo isso que você me fala é verdade, pelo pouquinho que eu experimentei. Agora me diz como é que essa pessoa que gosta de ser presidente, que se sente bem nessa posição de presidente, mas ao mesmo tempo aparenta ser uma pessoa extremamente generosa e amorosa, né? Falou em amor, falou em pertencimento, falou em troca, falou em legado. Como é que essa pessoa no dia a dia coloca as pessoas na agenda, na prática, assim, como é que você faz essa sua gestão, como é que você usa essas competências comportamentais, o que a Olha, inteligência emocional ajuda? não, ajuda. Eu tenho um perfil que não DNA, né, para usar também um termo novo que eu digo dessas décadas. Eu sou uma pessoa mais pro irreverente do que pro sisudo, tá? Eu aprendi muito isso em Itaipu durante quase 12 anos de reuniões com 50, 60 pessoas, onde eu comandava e era o mais jovem. E ali nasceu um Newton que detesta brigar. Amigos meus dizem que isso é um método newtoniano. Isso também, muitas vezes, não é bom, eu confesso. Porque as pessoas abusam? Porque talvez se eu voltasse, né? Em algumas situações da minha vida, eu devesse ter sido mais assertivo. Mais duro. Esse equilíbrio é importante. Exatamente. Eu sou um cara que eu parto do princípio que eu de que quero convencer a ninguém pessoa. vai te trair, né? Ninguém vai te trair. Exatamente. Porque eu não estou traindo, eu estou falando a verdade. Então ninguém vai te trair. Eu Eu estou sei como é dizendo. isso, eu sei como é isso. E quando acontece um negócio desse, que é uma traição, Aí vem a dor, né? aí vem uma dor, que você fala, putz, eu não devia ter feito isso. Mas passando. Isso aí é que nem acidente na estrada. Um amigo meu que falou isso para mim. Você está andando num sentido, aí do outro lado, você vê na pista contrária, você vê um acidente. Nos próximos 20 quilômetros, você anda devagarzinho. Aí depois você volta na velocidade normal. Continua sendo generoso. Continua sendo. E acreditando nas mudar. pessoas, porque é a sua essência. Entendeu? Então, eu sou um cara que as pessoas acham que eu tenho sempre um bom humor, que eu estou sempre aberto, e muitas vezes, mal comparando, não sei o que me veio isso na cabeça agora, é mais ou menos, isso também um pouco romântico, mas me veio a história do palhaço, né? Não que eu seja um palhaço, mas às vezes... Talvez romântico. O palhaço, muitas vezes, isso daí é um chavão, né? É frase feita. Muitas vezes ele tem que tá lá,
para fazer o número dele, né? E tem problemas internos que fazem com que ele tenha um esforço acima do normal para cumprir a sua missão, né? Então, eu nem sempre estou de bom humor, Impossível estar, mas a né? maioria das vezes estou, e quando eu não estou, as pessoas estranham, porque o meu jeitão é um cara que acha que as coisas podem se resolver conversando, entendeu? E eu tenho um pouquinho aí, talvez, posso dizer, eu não sei se é espírito de liderança ou uma questão das pessoas confiarem em mim. Você contagia as pessoas de alguma maneira. As pessoas rapidamente, elas obviamente com exceções, elas confiam em mim, sabe? Eu tenho poucos casos de grandes traições, né? Talvez porque você seja genuíno, as pessoas percebem, né? Quando a gente mente, quando a gente fala uma falsa verdade, as pessoas percebem. Talvez não no primeiro momento, mas no segundo momento elas percebem. E como eu sempre tive períodos longos, né? Fosse nas empresas francesas, seja agora no Hidros, você não consegue fingir por muito tempo, né? Não. Né? Não. Então, eu sou assim, em casa. Posso conversar com a sua esposa? Ela dirá, ela dirá que às vezes eu até a irrito de acordar bem, assim, Uhum. de Ai, acordar eu já ouvi isso! de bom humor, Eu ouvi isso já na minha é, vida. de acordar de bom humor. Obviamente que eu tenho momentos. Esse negócio da pandemia foi um negócio muito sério. Uhum. Me pegou no A hidro. gente sofre porque, na verdade, pessoas perderam pessoas, né? E isso é muito dolorido. Principalmente quando, mesmo que não seja a nossa família, mas é um amigo, é um colega e perdeu alguém, a gente sente muito, não é possível não sentir, né? E eu acho que uma coisa também que me ajudou muito, esqueci de falar, eu fiz terapia. Ah, eu também. Numa época em que fazer terapia era, foi década de 80. Era E meio coisa aí, para gente louco, para louco. problemática. E eu achei que eu estava precisando de alguma coisa. E fui cair e fiz um negócio que eu até entrei sem saber o que era direito. Eu entrei fazendo psicodrama, Que legal. que é um negócio complicado, pesado, mas me ajudou muito, me ajudou muito. Complicado porque você atua ali, né? Não, você tem que atuar quando você é o foco e você tem que atuar como coadjuvante quando o foco não é você. Então você sofre sempre, né? Essa experiência ainda Sofre não tive. o teu emocional. Por isso que eu acredito muito nessa. Eu choro, não tenho vergonha. Assim, óbvio, quando a emoção exige, ou Exige. quando a emoção me toma, né? Uhum. E não faço o papel do cara perfeito, né? Que tem muito. Você se coloca Eles. como humano e se É, erra, volta atrás, como é que é isso? Corrige? corrijo. Eu acho que eu consigo, com a idade que eu tenho, detectar a maioria das minhas fraquezas, a maioria das minhas virtudes. Acho que no balanço, acho que eu saio ganhando. Mas podia ser melhor em algumas coisas, eu não tenho dúvida. Mas eu acho que nessa altura da vida, o que você tem que fazer é deixar um legado. Podemos dizer que o autoconhecimento nesse processo todo é fundamental? Eu falo porque o autoconhecimento é o primeiro pilar da inteligência emocional. Eu acho, você tomar algumas decisões passam por você imaginar que essa decisão ela está muito alinhada Com com o que seus você quer, princípios. Com os né? princípios, com O quem você teu, é. com o dentro, né? Com o
o que vem de dentro, né? Então, na realidade, eu acho que a questão emocional, né? A inteligência emocional, eu acho que é uma coisa que o homem ainda não desenvolveu muito. Não é que não desenvolveu muito. A sociedade Talvez a não gente dá não preste isso, atenção nisso. não A gente dá isso não valor devido. valorize isso. Por que Porque será que a gente não valoriza? É porque a gente está muito focado nos números, nos objetivos, nas entregas que a gente tem que fazer, e aí passa despercebido a questão eu humana. acho que também, Uhum. mas acho que o perfil do homem de sucesso É aquele é cara mais duro, cara que chega no escritório e fala para bate cara, na bom dia, mesa, não esse conversa com café está ninguém. uma merda, entendeu? Quer dizer, isso Bom tem muita dia, só gente. se for para você, né? Bom dia, nada. A senhora fez aquela reunião e tal. Esse ainda é, obviamente, isso, as gerações mudando, é só você ver essa nova tendência, né, de home Home working, office. Uhum. home office, desculpe, Uhum. dos coworkings, onde você socializa mais tudo isso, né? Você sente essa diferença? Você falou que você se formou, eu estava nascendo. Então você sente que está mudando, a liderança Eu mais não tenho humana. dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma. As salas que eu tinha quando o presidente da Leonese Desou, não só a minha, como a antessala, são coisas ridículas hoje, mesmo ao meu olhar. De enormes, luxuosas. Exato. As reuniões que eu tinha em Paris, com chefes, eram servidos com garçom, a francesa, de luvas, E hoje os croissants. líderes estão de tênis sentado em almofada, né? Entendeu? Hoje você foi para o outro lado, quer dizer, o homem de sucesso hoje, Tá de ele tênis e está camiseta. ele tá mais para um Steve Jobs, que começou com isso, está mais para o cara do Facebook, está mais para as startups, está mais Agora, para o não cara que... significa que ele não seja exigente, porque ele também precisa fazer o negócio acontecer, né? Mas essas coisas são complementares. Eu acho que o fato de ser preocupado ou de ter a relação, essa troca presente, não significa abrir mão de metas, de objetivos. É só Né? equilibrar e saber a É, dose, né? é A uma arte, dose, a né? A forma, dose é uma certa. arte. É uma arte, né? Quer dizer, não vou citar nomes, mas tem executivos brasileiros que acham que ser executivo é entrar pela porta do fundo do escritório, ter um E não ver elevador ninguém. privativo entendeu? E que faz a E eu Luciana vivi, sofrer, porque eu estou sofrendo para falar com alguns e não consigo. exatamente, quer dizer, você É, tem que fazer quase que um currículo para poder falar um oi, chegar no né? cara para falar oi, Eu acho que a eles. tendência disso acabar é grande. Uhum. Acho que a pandemia, eu chamo o coronavírus de acelerador do futuro. Ah, é. Ele trouxe Tem coisas coisas, positivas, né, no nosso momento. tem, e tem coisas também muito ruins, ou seja, é uma mistura. Agora, é o que temos para o momento. Concorda? O que a gente pode fazer? Matar toda a chinesada porque o Trump acha que veio da China? Ou matar todos os americanos porque... Percebe? Quer dizer, essas Uhum. coisas são muito, muito loucas É, e que é. não podem, de uma forma forte, Uhum. Tirar interferir a nossa razão, né? nos teus valores, entendeu? É. Eu acho que eu não estou mais na idade de ser muito influenciado. Você Eu se digo conhece, muito, você sabe quem você é. óbvio que influências, as boas, serão sempre bem-vindas. Mas acho que eu já estou com o meu pote ali de ideias, de histórias suficiente para errar pouco. Entendeu? Ou pelo menos para saber onde está pisando, né? Exatamente. Eu acho que esse equilíbrio é interessante e é necessário.
Newton, mas me conta aqui, conta para o pessoal aqui, como é que é esse presidente que, de novo, sente prazer em estar atuando como líder, mas que chora quando precisa chorar? Como é que é esse ser lidando com os conflitos e fazendo esse organismo trabalhar de forma colaborativa? Porque não é fácil, assim, ainda mais quando você diz que essa pirâmide, a base ela é muito maior, mas ela é alta. A gente precisa fazer isso mais horizontal, mas ainda é alta, né, essa pirâmide. Essa minha experiência, duas experiências bem fortes, né? Uma foi o projeto Itaipu na relação com as pessoas, né? Não só com as pessoas, com os engenheiros, mas também com o pessoal da base da pirâmide, né? Então, houveram situações que eu posso lembrar emocionantes, como o fechamento do rio, quando você desvia o rio, isso foi em 1976. Foi muito emocionante. Quando eu vi, eu estava com os olhos cheios de lágrimas, né? E eu era das 30 mil pessoas que fizeram aquilo, então não era uma coisa assim direta, mas eu me senti fazendo parte. Você era parte. Essa questão de Manaus. Meu tempo em Manaus também foi um tempo onde você andava naqueles bairros que, na realidade, eram grandes invasões, né? Palafitas, negócio assim deprimente que você nem imaginava que estivesse acontecendo ainda no Brasil. E acontece hoje ainda. E mais recentemente o Hidros, uma coisa que me emocionou, foi até recente. Eu não dou aula, eu faço abertura, eu tenho os instrutores que entram no tema específico da capacitação. Mas eu assisto algumas, até para aprender, né? E recentemente, no Espírito Santo, na cidade, não sei se foi Vila Velha, quando acabou o curso, que não fui eu que dei, são cursos curtos, cursos de 8 horas, porque um cara desse não consegue ficar sentado na cadeira 8 horas, né? Ele mal sabe escrever, ele é um analfabeto funcional. Então, você tem que ter toda uma engenharia pedagógica, lúdica, prazerosa, filmes, vídeos, e depois tem uma parte prática. Negócio legal. Aí, quando acabou, um cara lá levantou e disse se podia dar um abraço no professor. Porque ele tinha se sentido importante, né? E não era em mim, era no professor que deu. Aquilo me deu uma vontade de chorar, sabe assim? Eu falei, rapaz, esse cara... É que o ser humano, os anos mudam, né? Os séculos passam, mas o ser humano só precisa ser amado, visto, aceito, né? O cara achou maravilhoso porque a gente fez um café da manhã, comprou uns pães de queijo, entendeu? Ele não deve ter isso na casa dele, né? Ele se sentiu... Eu tenho certeza que ele saiu dali diferente do que entrou. E você sente isso, né? Você sente isso. Então, é difícil você ter esse equilíbrio que vem com o tempo, né? Eu digo sempre que o tempo não dá só falta de cabelo e barriga, né? E ruguinhas. Ele tem que ter um lado que compense um pouco isso, né? Que é essa percepção do bem, né? Mas se precisar, você consegue ir lá e falar, gente, vamos lá. Não, a gente tem que fazer isso porque, é como eu digo sempre, às vezes as situações da vida, alguém chega para você e diz, estou fazendo, obviamente, uma figura de retórica, entra na jaula, leva 5 bifes e lá tem 6 leões. Você tem que convencer um leão que não tem bife para ele. Então, você tem situações que você tem que enfrentar. Tá? Mas esse enfrentamento, para mim, eu não gosto. Eu não gosto de ser agressivo. Eu chamaria todos os leões, sentaria todos nas Vamos dividir esses bifes aqui. Assim, negada, é o seguinte, negada não seria que seria leãozada. Vamos dividir esses bifes, entendeu?
Possivelmente eles me comeriam antes. Mas a ideia que eu tenho é o mundo pode ser que engula mesmo, né? Exatamente. A ideia que eu tenho é da conversa, até mostrar uma certa fraqueza, se ela for... não usar a fraqueza como instrumento de convencimento, mas... Posso dizer que você é um líder situacional, ou seja, na maioria das vezes vai com essa conversa, com esse amor, com essa gentileza, mas quando é preciso, vamos lá, vamos dividir esse bife, alguém vai ficar sem. Alguém vai ficar sem bife, quer dizer... a vida, muitas vezes, te leva a isso, né? Uhum. Te leva a isso, você tem que tomar... Antes que te comam, você tem que comer alguém, mas você tem que se posicionar. E tem que ter um motivo, não é de forma aleatória, tem que ter um motivo. Não é o cotidiano, né? Não é o jeito estúpido de ser, né? Você não precisa diminuir pessoas, você não precisa dizer que só porque você tem aí 30, 40 anos de experiência, você sabe mais do que os outros, né? Eu acho que isso é isso é um dos grandes problemas que você tem hoje, na pessoas convivência que acreditam que sabem tudo, né? Dessas várias gerações que estão convivendo nas empresas. Não é, porque às vezes você tem um gestor que tem aí 30 anos de casa e ele simplesmente vira para você e fala, olha, eu sou o gestor há 30 anos, então o que é que você está querendo aqui comigo, né? E não é assim, porque o mais novo pode trazer tanta coisa diferente, nova. Tem duas coisas que eu gosto muito, dois tipos, ou duas coisas com quem eu gosto, não é coisas, mas duas situações que eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com mulher. Ah, é? Eu acho mulher muito comprometida. Mulher é muito comprometida. Mulher, ela é... A gente até, nesses momentos onde todo mundo reclama de tudo, a gente tem até medo de falar algumas coisas e ser mal interpretada, mas eu posso dizer que será que é aquela coisa da maternidade, que a gente é mais comprometida? Não. Eu não sei te dizer, mas as experiências que eu tive na vida, sempre teve uma mulher no meio. Que bom! Bom para mim, né, que sou mulher. Eu tive uma chefa mulher. Quando eu fui para Itaipu, a diretora era uma mulher, uma alemã falecida já. Depois eu fui para o lugar dela. Que os caras diziam, pô, mas você não tem até uma chefa? Aprendi muito com ela. Depois eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há 25 anos. Está comigo até hoje. E 25 anos é uma vida. É uma vida, é quase da família essa pessoa aí. Então, eu acho que isso é importante. Então, e jovens? Para oxigenar a nossa mente, né? A gente precisa de jovem. Hoje, esse é um desafio nosso no Hidros, você ter pessoas que tenham conhecimento teórico de rede de água, o negócio acontecer, né? Precisa acontecer de forma técnica. Mas, ao mesmo tempo, a forma com que isso acontece hoje é totalmente diferente do ponto de vista tecnológico, não do conceitual, mas do tecnológico. Se a pessoa resiste, é mais ou menos a história do cara que continua. Aliás, eu tomei uma bronca outro dia do meu neto, eu tenho 2 netos. Nós fomos pedir uma pizza e eu peguei o telefone. Não foi pelo iFood. Aí o meu neto falou, vô. Mas por que nem consegue nem entender? Né? Quer dizer, o moleque tem 8 anos, né? E aí eu falei, mesmo, podia ter aplicativo, depois não precisa descer com cartão e tal. Quer dizer, eu acho que você quando é teu neto, qualquer coisa que ele falar, você ia abraçá-lo e amá-lo. Mas você levando isso para o mundo... Para a rotina da organização, né? Eu tenho casos de pessoas de altíssimo nível de conhecimento e que reagem fortemente a essas modernidades. Entendeu? E reagem, inclusive, provavelmente essas pessoas reagem, inclusive, a essa questão comportamental, né?
Total, E total. podemos dizer que essas pessoas daqui a pouco estão fora do jogo? Então, Que as coisas estão mudando? a pandemia me fez detectar uma coisa, que o instinto de sobrevivência ele acaba prevalecendo na maioria das vezes. Ou significa que se a gente tiver que ser egoísta, a gente vai passar por cima de todo mundo e vai ser egoísta, um ser humano mau, assim? Não, Não? não, não. O instinto de sobrevivência no sentido assim, você falou assim, significa dizer que essas pessoas que hoje veem essas modernidades, como diz, essas parafernálias tecnológicas, Ou como algo... comportamentais, né? Eu tenho que ser melhor gestor. Isso está tudo errado, não é nada assim. Uhum. A pandemia, acho que as fez refletir, Tomara, porque né? quebrou barreiras. Esperamos que sim. O cara foi obrigado a ter o Uber para andar ter um aplicativo. O cara descobriu que para pagar a conta de luz ele tem que ter um aplicativo. O cara descobriu, você entendeu? Quer dizer, E comportamentalmente, ele descobriu que ele tem que ser mais tolerante, porque senão ele não traz esse pessoal que está espalhado pelo mundo para o time, né? então, alguns instrutores meus que mal sabiam ligar um computador Tiveram que aprender. tiveram que aprender. Para a gente poder fazer conversas como essa, para poder fazer capacitações à distância. Eles tinham duas alternativas: fazer ou cair fora. Fazer ou morrer. Fazer ou Essa morrer. frase pode ser linda. Mas, então, o instinto de sobrevivência, um pouco do orgulho, o cara fala, Caiu. não, então vamos. Não, né? Eu senti algumas pessoas, outras não, outras estão um pouco se lixando. Mas a grande Mas é maioria uma escolha, concorda? Eu é uma escolho escolha, é uma não escolha. prestar atenção nisso, eu vou ficar fora do jogo, mas é consequência da minha escolha. É consequência, eu vou pagar a conta por uma atitude que eu estou tomando, né? Isso eu falei. Mas, ao mesmo tempo, a gente trouxe pessoas jovens, pessoas que conseguem Para refrescar o ambiente, deixar mais falar em leve. mobile learning. O Uhum. mobile learning? Que porra é Que essa? é Desculpa. isso? Isso é uma doença nova? Não. Isso é o curso no teu smartphone. Você vai lá, você compra na loja. Que loja? Você vai na loja? Não. Na loja entendeu? Quer dizer, parece brincadeira, Mas é assim. mas é assim. Então, ou esses caras, inclusive eu, Uhum. tivemos que ficar mais molinhos É. e entender que a gente tem que ir se adequando e, ao mesmo tempo, já criando um processo. Se você quer perenizar, você tem que trazer pessoas jovens que você consiga ter nelas farol, mas que elas vejam em você também um tipo de reconhecimento. Vou falar de Mas a gente não reconhecer o seu teria que conhecimento. mesclar um pouco, ter também um pouco de gente com mais conhecimento para ajudar esses jovens, né? Porque eles estão iniciando aí a vida. Você pega essas startups, nós temos parceria com uma delas. Eu ouvi que a média de idade das pessoas que mexem com startup, eu não sei se a minha informação está correta, lembrei aqui agora, 40, 45 anos. Não são tão jovens assim. Não, que são criados algumas, entre aspas, verdades Que não são tão que não verdadeiras. são tão verdades, né? É que a mentalidade dessas pessoas é outra, né? Ela vem o mesmo negócio que você está Ela vendo, tem mas uma com uma visão. idade diferente, mas a mentalidade é. A mentalidade ela foi criada já à luz de computador, à luz. Eu me formei, quando me formei na Poli, eu ainda usei regra de cálculo, não tinha máquina de calcular, não tinha computador. Então, esse equilíbrio hoje, e daqui tem um artigo, uma publicação, uma pesquisa de uma dessas empresas, tipo McKinsey, PricewaterhouseCoopers, que dizem que dentro de 20 anos a média de idade
dos gestores no mundo vão estar entre 30 e 40 anos, né? Se é verdade ou não, não sei se eu vou estar vivo, somente não estarei, para ver. Mas eu acho que você tem que caminhar na estrada acreditando que isso vai acontecer. Você tem que entender que, ok, você pode até não gostar, mas você tem que entender que para ser um líder, eu preciso ser um gestor mais humano e eu preciso estar atualizado em termos de tecnologia, conhecimento e tal. Não, porque senão, é o que eu te digo, se somar metros quadrados, se eu for medir importância por metro quadrado de sala e sala de espera, hoje eu sou sem nenhuma importância. Está entendendo? Porque eram faustos. Eram assim, coisas... Era uma espuma, né? Era um negócio assim, que você tocava o dedo no elevador, o elevador vinha só para você. Eu peguei essa fase. Ou seja, você não percebia ninguém ao seu redor, né? Ficava numa bolha, mas aí eu realmente. acho que é uma coisa que eu comecei a perceber, ainda era jovem, que é a sensação de solidão do poder, né? Que não deve ser nada boa. O poder é muito bonito, cara. É gostoso ser presidente, né? Mas a maioria das vezes o cara adoraria estar no bar tomando uma cerveja, comendo uma batata frita. Conversando com alguém mais novo, trocando ideia. Ouvindo um pouquinho, falando O de que hoje eles futebol. dizem sobre oxigenar a mente, né? Vamos oxigenar a mente. Vamos falar, me conta aí, que porra é essa de mobile learning, EAD assíncrono, EAD síncrono, né? Eu fui obrigado, eu e outros, a me apetrechar, como dizem, nesse tema. Porque senão não tem conversa. Não tem conversa. Você realmente Entendeu? fica numa bolha e você não sabe o que está acontecendo no mundo, né? No mundo, e você só está esperando que a bolha estoure e você se catapulte para o Éden, né? Entendeu? Então eu acho que cabe a cada um ficar alerta, né? Cada um ficar alerta. Eu acho que estar esperto, ter conversas, por exemplo, como eu estou tendo com você, e Eu outras que eu agradeço gosto muito. de ter, e, sinceramente, que elas sejam divulgadas, que pessoas achem que algumas colocações que eu fiz estão erradas, estão certas. Que venham trazer um contraponto, porque não é? Não tenho dúvida. Eu não quero você ter alguém do teu lado que te dê umas porradas de vez em quando, é bom, sabia? É bom, eu sei. Eu sei. Porque você sabe que aquela porrada que está sendo dada é com por alguém amor, né? Que se a pessoa que te está fazendo ama. isso para o teu bem. É, Né? é. Não é uma porrada gratuita, né? Ela dói, mas é pro bem. Dói muito, dói muito. Às vezes dói mais do que Às vezes uma dói mais porrada. porque vem exatamente de quem você ama. Você fala, poxa, mas eu amo essa pessoa. Entendeu? Então, eu acho que essa parte da cabeça da gente, né? As nossas mentes, os nossos desejos, as nossas frustrações, elas têm que ser administradas. Isso não significa dizer que eu não tenho dia que eu estou deprimido, que eu estou... Que você está sempre feliz, né? E que você isso não não... consegue ser Agora, eu posso estar exigente. deprimido, mas aí eu vou para uma reunião, eu não consigo participar da reunião deprimido. Ou você Tá sorri, ou você nem participa. Não é sorrir. O meu jeito de me posicionar é um jeito, eu diria até sui generis, que até no E primeiro eu momento pode... arrisco dizer que isso é tão verdadeiro que as pessoas nem percebem que você está deprimido. Estou Não, é certa ou verdade, é estou errada? verdade. São poucas as pessoas, só aquelas mais íntimas, Que vão saber que você realmente está deprimido. né? Sabe? Eu Porque sei. numa reunião para me posicionar sobre um assunto, eu falo, ui, peraí. Isso tudo tá uma merda, vamos começar de novo, que não foi legal. Tal. Quer dizer,
esse é um jeito natural de eu falar, né? Uhum. Essa coisa mais informal, né? Por mais formal que o cargo me exigisse. E eu tive, acho que só para te dar também um dado, uma história engraçada, logo que eu comecei a trabalhar com os franceses, logo no início, então eu fui buscar um deles no aeroporto. Uhum. Nós estávamos ainda namorando, se eu ia, se eu não ia. Esses grandes grupos são complicados. Os E aí namoros são estavam... longos, né? Os namoros são longos. Aí eu estava indo Depois o cara se tornou um bom amigo e eu sempre brincava com ele sobre isso. Estávamos guiando, eu estava guiando, porque eu fui buscar com o meu carro. Uhum. Aí estávamos indo e uma hora lá estávamos conversando e eu fiz assim, bati a mão na perna dele. Uhum. Ah, eu tenho essas manias também de tocar nas pessoas. Gesto tipicamente latino, sabe? Uhum. O cara tomou um susto. Eu sei. O cara fez Tocou em mim! Parece que eu tava, era um assédio sexual, entendeu? Eu me senti... Eu sei. E Aí agora depois... veja aí comigo, quando eu faço isso, eu sou mulher e toco em um homem, que horror, que não é? Isso é horroroso, é horroroso. Horrível. Entendeu? Aí passou o tempo, eu brincava com ele, chamava Charlie. Falei, Charlie, você lembra aquele dia que eu te assediei? Aí ele ria e tal. Mas eu tenho essa coisa do toque, do abraço. Do toque, do abraço, do gostar de conversar. Exato. Entendeu? Uhum. E as pessoas percebem isso. Eu acho que isso é não sei se é bom, se é ruim. É como eu sou. Sua opinião, por que eu tenho a sensação de que as pessoas têm resistência com esse negócio de competências comportamentais, de se conhecer e de melhorar e de observar as outras pessoas que estão... Essa é a minha opinião, né? O que você acha sobre isso? Se você concordar, por que existe essa resistência em desenvolver a parte comportamental? Como é que eu posso dizer? Primeiro que eu acho que a minha geração, que não é a sua, ela era muito mais rígida, onde existia uma quase relação direta entre... como é que eu posso dizer? Entre hierarquia e um procedimento que aquela hierarquia te exigia. Entendeu? Entendo. Você não pode... Era um papel que você tinha que... Exatamente. Então, o cara virou superintendente da empresa. E aí ele já se posicionava diferente. O cara foi dormir, era gerente, voltou superintendente, ele é outro cara. Ele é outro cara. Ele é superintendente. Então, ele não pode mais rir tanto, não pode... Entendeu? Não pode fazer piada, não pode fazer piada, entendeu? Eu acho que tinha muito isso. Tinha, e isso continua, né? Obviamente, cada vez menos. A gente está em transição. Gravata. O cara sem gravata, no passado, era impossível. Um escândalo. Entendeu? Gravata. Hoje em dia, você de gravata, o cara acha que ou é você da Polícia Federal, que está fazendo uma batida, ou tem algo estranho. Ou o cara está louco. Você vai a algum casamento, né, Dedé? Exatamente. São pequenos detalhes, né? Então, esses scripts, eles foram se tornando mais fluidos. O mundo está mudando, né? O mundo está mudando. O mundo está mudando. O cara virava superintendente, o cara queria um carro, queria motorista, queria viajar de classe executiva. O cara tinha que ter uma sala de quantos metros quadrados, tinha que ter uma... Você entendeu? Quer dizer, tinha uma regra. Você quer coisa mais interessante do que se formar, casar, ter filho logo, comprar um apartamento, né? E depois comprar uma casa ou na praia ou no campo. Não é isso? Isso não era o protocolo do homem bem-sucedido?
Os Isso é jovens não querem mais isso, né? Nem carro eles querem. Você pega, tem uma filha arquiteta. Eu moro sozinho, num apartamento de 45 metros quadrados. Não tem carro. E a rainha do Uber, porque anda de Uber, ou de sei lá o quê. E é um conceito diferente. Né? Então, eu acho que foram sendo quebrados uma série de rótulos que eram colocados nas costas das pessoas. Comportamentos mudaram, né? Comportamentos mudaram, a sociedade começou a relevar esses sinais como sendo sinais de respeito, de conhecimento, De mesmo chamar doutor. tolerância, de Isso, observar a diversidade, inclusão, né? você vê hoje, imagine na minha época, você ter. Eu vi outro dia aquelas lojas Marisa dançando fazendo um cadastro de pessoas, só pessoas negras, né? Não sei se você chegou a ver isso. Não foi Magazine Luiza que estava abrindo Magazine Luiza. Isso, é. Eu não quero entrar se está certo ou está errado, mas Uhum. esses movimentos Não todos. existiam, não existiam. Não. Era uma coisa assim. A Princesa Nem se Isabel. pensava, né? Nem se Não, a Princesa Isabel assinou aquilo em 13 de maio, foi em 1888, mas ninguém contou para o mundo, ou aqui no Brasil. Né? Mulher não não combinou votar, com, não combinou com, não combinou não com os combinou com russos. os russos. Entendeu? Então, eu acho que essa coisa veio vindo, o mundo ficou menor, O né, mundo pela está questão das menor. comunicações. Uhum. Você vai em países mais desenvolvidos. Eu fui muito à França, acho que eu fui, sei lá, chutar 60 vezes, 70 vezes a trabalho. Mas fui ao Paraguai também, um monte de vezes, quase Itaipu. Você começa a ver que essas distâncias, embora muito grandes ainda, mas elas tendem a ficar cada vez menores. Não do ponto de vista desigualdade social, mas do ponto de vista mercadológico. Você entra num shopping hoje, em qualquer cidade do mundo, você não sabe onde você está. São todos iguais. São todos iguais. Com algumas pequenas diferenças, são todos iguais. Entendeu? Porque tem esses 30% que eu chamo, que é o pessoal que está em cima, ele já se nivelou, porque ele tem a internet, ele recebe informação, ele acompanha. Na verdade, o nosso problema hoje é diminuir isso, fazer maior isso aqui, né? Esses 30% já pode até ter alguém com muito mais dinheiro do que o outro, mas fala a mesma língua, né? Mas você encontra no mesmo restaurante, o cara, um compra o carro à vista, mas outro carro em várias Outra parcelas, 30 mas, parcelas. mas estão no mesmo Estão no carro. mesmo Agora, restaurante. o nosso problema é a base da pirâmide. Eu acho que está havendo agora uma mudança no currículo da engenharia, né? Eu não sei, eu Tem uma confesso. frase que eu achei ótima: os alunos têm que deixar de ser depósito de informações. Eles têm que ser alertados das necessidades que a sociedade vai cobrar deles quando eles saírem, né? A gente Então, precisa disso. E, na verdade, essa geração aí, ela está com um problemão, né? Porque a gente deixou para eles um problema de infra imenso e eles têm aí já a tecnologia batendo a porta, eles têm um eu grande acho que trabalho. eu posso dizer para você que a minha geração ela está entregando o mundo pior do que encontrou. Que pena, né? Uhum. Porque você falou em legado, né? Você falou em legado e aí... Que Eu não pena. tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Ela deixou um pessoal, como eu te falei no início. Mas eu não acho que a minha geração fez algo tão bom também. Eu sou a geração seguinte, eu não acho que fizemos tão bem assim. Eu acho que nós podíamos ter feito mais. Poderíamos. Eu acho que, infelizmente... Somos egoístas, Newton? Talvez, por isso que a gente não fez mais, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que nós temos um grande problema que chama políticas públicas contaminadas. Tá.
Porque política pública são as diretrizes que um país tem que ter. Se a gente não tem, a gente fica patinando, né? E a gente não tem. Então, você fala assim, bom, por que você falou que o marco do saneamento a lei foi aprovada? Foi. Recentemente. Uhum. Mas ela tem 3 vetos ainda, que não foram analisados. Não é prioridade, né? Não é prioridade. E, na realidade, são objeto de barganha para a corrupção. Para corrupção. No acordo político para a reeleição ou não do presidente do Senado. Para ter mais minutos de televisão nas eleições de prefeito. Por isso que eu te chamo, eu te digo, nós temos pessoas maravilhosas no mundo político, eu conheço alguns, mas engenheiro adora número, mas eu diria que isso não passa de 20%. Que o resto é um bando de cara que só olha o seu umbigo. Somos egoístas. Somos egoístas. Então, pego na tua o nosso resposta. Egoísmo faz com que as gerações passem e a gente não entregue nada, não entregue um mundo melhor e o nosso legado é péssimo. Eu acho que isso daí nós vamos. A minha geração, com certeza, está entregando um mundo muito pior. Ela canalizou o Tamanduateí, ela impermeabilizou o solo, ela fez um monte de coisa e só deixou 100 milhões de brasileiros sem esgoto. Entendeu? Não incentivou, por exemplo, cursos técnicos, né? Que é a maneira mais rápida de você chegar a um emprego, principalmente para as classes mais baixas. Exato, você tem o mínimo de capacitação para conseguir uma oportunidade, né? Poxa. Do que só subir em cima de uma bicicleta fazer entrega de pizza. Agora, ruim com isso, pior sem isso também. Isso foi uma grande solução para o cara do Uber, para o cara do iFood. Não, isso é importante, não deixa de ser, mas não tira a importância do outro lado, né? Mas não resolve o problema, né? Isso não foi solução de problema. Isso é colocar o band-aid numa operação de câncer. Né? Você põe um band-aid, fecha o cara, dá 2 pontos e diz, vamos, vá à luta aí, que é o que eu posso fazer. Então, eu acho que a falta... Agora, isso é no mundo, tá? Isso não é desabafo de brasileiro... Não, o mundo todo, claro. A gente talvez sinta mais, porque como somos um país em desenvolvimento, tudo é muito mais latente aqui, né? Mas não é o mundo todo, com certeza. E como andei bastante por aí, eu vi muita coisa. Por isso que eu digo que o Haiti também é aqui. Eu creio que o egoísmo faz parte da nossa essência, infelizmente, e ser mais humano, que é o tema da nossa conversa aqui, é um esforço. A gente precisa se esforçar, senão a gente não vai ser, né? Eu tenho uma história, quando eu escrevi esse negócio de cidade inteligente, que obviamente eu sou a favor e tal, mas eu sou a favor, eu acho que o Brasil... Precisamos de pessoas inteligentes também, né? É o que eu falei, ele precisa de pessoas, muito mais de homens inteligentes, de homens honestos, de homens íntegros, confiáveis, do que de cidades inteligentes. Porque se o cara vai fazer uma cidade inteligente, ele vai vender semáforo pelo triplo do preço. Se ele não tiver integridade, né? Se ele não tiver integridade. Você viu a questão da pandemia, o que está dando de prisão? Ou ele vai fazer o coitadinho da base instalar o semáforo ganhando uma miséria, né? Sem dar nenhum tipo de informação àquela pessoa. Quase que uma escravidão, né? Quase que uma escravidão. Quase. Isso tudo eu particularmente acho que... Precisamos ser seres humanos em todos os ambientes melhores, eu acho. Inclusive cidade dentro das organizações. Campeã. Mas nós somos de homens inteligentes. E as cidades precisam ser mais humanas. E também inteligentes. Precisamos, de uma forma geral, de líderes inteligentes, líderes capazes, mas humanos em todos os aspectos, né? Isso demora. Tomara que a geração que está vindo aí consiga algo melhor do que o que a gente... De vez em quando eu tenho os insights, encontrando algumas pessoas
que eu não sei se elas conseguirão não ser contaminadas. O poder corrompe também, né? Então, isso é difícil. Uma caneta na mão, uma sala grande em Brasília, ou em Washington, ou em Palácio E aí do não faz Élysée, em Paris. diferença se é um baby boomer, uma geração X ou um millennium, se ele tiver o poder e não tiver integridade. Dança. Ele sai dançando a música que está tocando. Uhum. Coitado de nós. Né? Mas não vamos acabar esse papo triste. Não, eu tenho coisas legais. Vamos dizer o seguinte, sempre tem esperança. Uhum. Eu acho que é mais importante você se sentir fazendo alguma coisa que pode não ser o suficiente, mas é o que você pode. Newton, me diz uma coisa, e aí já quase caminhando para o final, vou fazer essa pergunta e mais uma outra. Você já falou muito sobre o que fazer, né? O que um líder não deve fazer, porque ele vai estragar o projeto dele, vai perder as pessoas. O que não fazer como um líder? Eu acho que centralizar. Centralizar. E tornar o processo como fosse um terreno que ele passou a escritura e o terreno é dele. Uhum. Autoritário, né? Autoritário. A juventude hoje diria se achando. Se achando. Se acha, o cara se acha. Né? E eu acho que você gerir um bom projeto passa por gerir uma boa equipe, por definir para cada um a sua responsabilidade. Ou seja, também tem como saber colocar as pessoas certas nos lugares certos. Né? E não ser... E não se achar e, ao mesmo tempo, não... Como é que eu posso fazer? Não é menosprezar, é não achar que ninguém presta. Não se sentir melhor do que os outros. Né? Quer dizer, o cara fez esse trabalho, coisa horrorosa. Pô. Não é mais só chamar o cara e dizer, cara, vem cá, toma merda isso. Por que você fez essa porcaria aqui? Olha só, analisa comigo. Tá legal isso? Você não é burro, eu te conheço. Você tem uma ótima formação. Alguma coisa aconteceu, você não está afim? Você está com dor de barriga hoje? O que foi? Você brigou com a tua mulher? Sei lá, quer dizer, senão não sobrará pedra sobre pedra, entendeu? Quer dizer, eu tenho certeza que na hora que o cara é chamado para agir... Vai explicar o porquê das coisas. Para que ele receba, que ele explique e entenda onde ele errou, porque muitas vezes ele nem sabe que ele errou. Entendeu? Então, eu acho que a pior coisa do mundo de um gestor, de um dono de empresa, é se achar o super-homem. Só ele sabe, as ideias só ele tem, ele é um centralizador. Autoritário. Autoritário. Na verdade, essa palavra autoritário é centralizador ou autoritário. Que o cara, para gerir, ele tem que ser centralizador na medida do controle de entender o negócio, ele precisa entender o monitoramento do projeto. Por onde vai o barco. Mas controlar de forma autoritária e sempre reativo, sempre achando ruim, como isso fosse uma forma de poder, eu acho que nada mais é do que uma grande fraqueza escondida por trás de um terno, fraqueza, insegurança, com certeza. Eu acho que é muito mais uma insegurança do que um peito aberto. E aí Freud explica, nós somos engenheiros, a gente não entra nisso, mas Freud explica. Newton, em uma palavra, o que é a boa liderança? Ser honesto. Ser honesto, ótima palavra. E qual a mensagem, agora terminando a nossa conversa, a mensagem que você deixa para esses novos meninos que estão vindo aí, essa nova liderança que está chegando, esse pessoal que já são novos, cronologicamente falando, a idade deles, mas já assumem posições altas dentro de organizações, né? Qual é a mensagem? Qual é o legado que você deixa para eles? Eu acho que primeiro é a consciência de que eles têm um grande desafio pela frente,
que a nossa geração deixou o país pior do que estava, e que eles precisam realmente entender que essa evolução tecnológica que chegou, ela veio para ficar. E essas pessoas jovens, elas nascem com isso, né? Então, que eles usem isso, seja para medicina, Pro bem, né? seja para o que for, mas não esquecendo que é tudo isso para melhorar a qualidade de vida. Coisa que, infelizmente, a gente não conseguiu fazer. E que a tecnologia veio para ficar, mas ela não tira o lado humano, né, das coisas. Não substitui, né? Não vale ter robô, né? Que é uma coisa ridícula. Você vai falar uma coisa, veja seu robô. Você vai abraçar o robô? Vai abraçar o robô, né? Você vem aqui, me quer um abraço. Robô não chora. Robô não chora. Robô não chora. Pelo menos por enquanto, né? Pode ser que um dia chore. Pode ser que a gente esteja dando ideia para alguém e vai aparecer um robô chorando. Então, muito obrigada. Eu quero agradecer novamente. Obrigado a você. Eu me sinto assim, extremamente privilegiada, como se eu tivesse recebido um presente. Eu espero que essa conversa seja a primeira de muitas e que a gente possa fazer trocas ao longo da vida. Eu também fico contente em poder estar passando o que eu sinto e poder e torcer para que isso repercuta e que você... Amém, que a gente possa ajudar pessoas, né? Continue nessa linha aí, que eu acho que é muito legal. Obrigada. Precisando de mim, berre. Gritarei. Tá bom. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.